John Fitzgerald Kennedy, 35º presidente dos Estados Unidos. Eleito em 1960, Kennedy tornou-se o mais jovem presidente do seu país, depois de Theodore Roosevelt. Ele foi o presidente de 1961 até o seu assassinato, em 1963. Durante o seu governo, houve a invasão da Baía dos Porcos, a crise dos mísseis de Cuba, a construção do Muro de Berlim, o início da corrida espacial, a consolidação do movimento dos direitos civis nos Estados Unidos e os primeiros eventos da Guerra do Vietnã. Durante a Segunda Guerra Mundial, ele ficou conhecido pela sua liderança como o comandante do barco PT-109, na área do Pacífico Sul. Ao realizar um reconhecimento, o seu barco foi atingido por um destroyer japonês, que partiu o barco em dois e causou uma explosão. A tripulação responsável conseguiu nadar até uma ilha e sobreviver até serem resgatados. Essa façanha proporcionou-lhe popularidade e começou assim a sua carreira política. Kennedy representou o estado de Massachusetts como um membro da Câmara dos Deputados a partir de 1947 até 1953 e depois como senador de 1953 até que se tornou presidente em 1961. Com 43 anos de idade, foi o candidato presidencial do Partido Democrata nas eleições de 1960, derrotando o republicano Richard Nixon em uma das eleições mais apertadas da história presidencial do país. Kennedy foi a última pessoa a ser eleita presidente enquanto ainda exercia um mandato como senador, até então a eleição de Barack Obama em 2008. Também foi o único católico a ser eleito presidente dos Estados Unidos. Até a data, era o único nascido durante a Primeira Guerra Mundial e também o primeiro nascido no século XX. O presidente Kennedy morreu assassinado em 22 de novembro de 1963, em Dallas, Texas. O ex-fuzileiro naval Lee Harvey Oswald foi preso e acusado do assassinato, mas foi morto 2 dias depois por Jack Ruby e por isso não foi julgado. A comissão Warren concluiu que Oswald agiu sozinho no assassinato. No entanto, o Comitê da Câmara sobre Assassinatos descobriu em 79 que talvez tenha havido uma conspiração em torno do acontecido. Este tópico foi debatido e há muitas teorias sobre o assassinato, visto que o crime foi um momento importante na história dos Estados Unidos, devido ao seu impacto traumático na psique da nação. O governo Kennedy é muito bem avaliado por historiadores e acadêmicos, registrando também uma média de 70% de aprovação dentre o povo durante sua presidência. Muitos viram em Kennedy um ícone das esperanças e aspirações americanas, e em algumas pesquisas no país, ele ainda é valorizado como um dos melhores presidentes da história da nação. Ladies and gentlemen, the very word secrecy is repugnant. A palavra segredo é repugnante numa sociedade livre e aberta, e nós opomos-nos inerente e historicamente às sociedades secretas, juramentos e procedimentos secretos. Seremos oposição em qualquer parte do mundo a conspirações monolíticas e rudes que sigilosamente vão expandindo as suas esferas de influência, em infiltração em vez de invasão, em subversão em vez de eleição, em intimidação em vez de liberdade de escolha. É um sistema que tem aprisionado pessoas e coisas, a teias bem construídas, uma máquina suprema e eficiente, que combina militares, diplomacia, inteligência, economia, política, ciência e operações políticas. As suas tarefas são escondidas, não publicadas. Os seus erros são enterrados e não divulgados. Os desacordos são silenciados, não orientados. Nenhuma despesa é questionada.
Nenhum segredo é revelado. Essa foi a razão pela qual o legislador Gregor Solon considerou crime a qualquer cidadão que se acovarde perante uma discussão. Estou pedindo ajuda numa tremenda tarefa de informar e alertar o povo americano. Creio que com sua ajuda, as pessoas serão aquilo que nasceram para ser, livres e independentes. John Kennedy. Este discurso foi feito na Universidade de Colômbia em 1963 e ele ainda afirmou: o alto posto de presidente tem sido usado para fomentar um plano para destruir a liberdade dos Estados Unidos da América. E antes que eu deixe o cargo, tenho que colocar os cidadãos a par desta situação. Finalizou então seu discurso. E 10 dias após essa declaração, John Kennedy foi assassinado. Alan Chapman, um dos investigadores não oficiais do assassinato de John Kennedy, disse ao jornal New Yorker acreditar que os Illuminates existem realmente e que foram os organizadores deste assassinato. Franklin Roosevelt declarou diante do Comitê de Assuntos Internacionais em 17 de 2 de 1950: teremos um governo mundial, querendo ou não, com o nosso consentimento ou sem ele. George Shultz, secretário do governo de Ronald Reagan, fez a seguinte declaração para o jornal The Oregonian: a nova era já raiou e uma nova ordem econômica rapidamente está tomando corpo. Donald Trump, 45º presidente dos Estados Unidos. Hoje, 21 de 10 de 2017, ele decidiu liberar os arquivos secretos sobre a morte de John Kennedy. Donald Trump autorizou a abertura de documentos secretos sobre o assassinato do presidente John Kennedy, indo contra conselhos de agentes federais. O Conselho Nacional de Segurança aconselhou Donald Trump a impedir a liberação de documentos que possam esclarecer com mais detalhes o assassinato do presidente Kennedy. O arquivo, com milhares de páginas, conta com o relato de Lee Harvey Oswald, que deu o tiro fatal em Kennedy, e inclui documentos da CIA e do FBI. A abertura dos documentos é esperada há 25 anos por historiadores e teóricos de conspiração, que buscam mais informações que poderiam esclarecer a tragédia de 22 de novembro de 1963. O documento estava previsto para ser liberado em 26 de outubro, e somente Trump tinha autoridade para adiar este prazo. Mas conforme o presidente postou em seu Twitter neste sábado, dia 21, o arquivo será liberado. Sujeito ao recebimento de informações adicionais, permitirei, como presidente, que sejam abertos os arquivos classificados e há muito tempo bloqueados de John Kennedy, escreveu Trump na rede social do Twitter. Trump já se mostrou contrário a uma nova ordem mundial e não está seguindo a agenda pré-determinada. Prova disso são as declarações de George Soros, um dos orquestradores dessa nova ordem mundial, que está enfurecido com Donald Trump, pois Trump se tornou a pedra no sapato da nova ordem mundial. Será que o destino de Trump é o mesmo de quem?